Boa noite, irmãos. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que Deus os abençoe a todos. Que Deus nos ajude na compreensão da doutrina da noite de hoje. Que assim seja. A doutrina da noite de hoje vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, Bem-aventurados os aflitos, a infelicidade real. Este é o nosso tema dessa noite. Então, na linguagem humana, a infelicidade, ela se traduz na miséria, se traduz numa lareira sem fogo, se traduz nas lágrimas, no coração partido, tudo isso e muitas outras coisas, as quais nós chamamos de desgraças. Mas quase todos se enganam. A infelicidade real não é tudo aquilo que os homens da terra, infelizes, supõem. Essa infelicidade é somente para aqueles que não veem senão o presente. A infelicidade, ela está na consequência de um ato, ela está na consequência de uma atitude, mais do que no próprio ato. Então, a infelicidade, ela provém do resultado de uma ação nossa. E para julgar algo, é preciso, então, analisar as consequências daquilo que praticamos, daquilo que pensamos, daquilo que fazemos. Às vezes, um acontecimento considerado feliz num primeiro momento, ele acaba acarretando consequências infelizes logo em seguida. Assim como um acontecimento que no início pode causar contrariedade, com o passar do tempo, ele acabe produzindo algo de bom. Por exemplo, a tempestade, que arranca árvores, mas que é um bem necessário, porque ela purifica a atmosfera. Ela pode dissipar os miasmas insalubres que poderiam causar a morte. Então, antes, isso não é uma felicidade do que uma desgraça? Para julgar bem o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar para além dessa vida, porque é lá que as consequências se manifestam primeiro. Tudo aquilo que a gente chama de desgraça, que entende como infelicidade, ela cessa com a vida terrena e vai encontrar compensação na vida futura. No Livro dos Espíritos, explica que a Terra é uma escola onde o espírito reencarna quantas vezes for necessário para expiar os seus equívocos do passado. E aqui, então, ele vai viver situações de aprendizado, situações de felicidade, situações de infelicidade, tudo de acordo com o seu estágio evolutivo. Nessa obra, Allan Kardec e os Espíritos, eles explicam sobre as causas da infelicidade do homem na Terra, lá na parte 4, que fala das esperanças e consolações, no capítulo 1. Então, neste capítulo tem várias questões. Por exemplo, nas questões 920 a 922, Kardec e os espíritos superiores, eles nos informam que o indivíduo é o causador primário da sua própria infelicidade. E a causa dessa infelicidade está nas existências anteriores ou na atual. Mas sempre significa que ela está no descumprimento das leis divinas. Então, o que seria uma causa de felicidade para todos os seres? Seria a posse do necessário para a sua vida material.
aquilo que mantém as suas necessidades básicas atendidas. Segurança, saúde, habitação, alimentação, educação, a consciência tranquila, a fé no futuro, o desenvolvimento da sua vida moral. Lá nas questões 923 a 929, nos mostra as principais causas da infelicidade. Quais seriam? Então, nos mostra que seriam as imperfeições morais, o materialismo acentuado, preconceito, egoísmo, ambição, orgulho, que são caprichos, a insatisfação desmedida, estar descontente com tudo, a insatisfação profissional porque não seguiu a sua vocação, seja por vaidade ou seja por outros interesses mundanos. Também considera infelicidade a falta do necessário à vida material e a falta de saúde para o corpo, sendo que, na maioria das vezes, estes são sofrimentos que são necessários para o espírito, que vem como prova ou como expiação. Nas questões 930 a 932, explica que a infelicidade, ela é causada por atitudes com as quais a gente se engana. Atitudes que vão nos tirar a paz da consciência. A questão 933, ela nos traz um resumo das causas morais da infelicidade humana. Quais seriam? Os nossos vícios, os vícios morais, que nos causam mais tarde a tortura da alma. A opção pela infelicidade, porque com as paixões desmedidas, o homem cria para si mesmo verdadeiros suplícios voluntários na terra. E estes suplícios para ele vão se tornar um verdadeiro inferno, como ele costuma chamar. As questões 934 a 936, ela explica que o afastamento físico dos entes queridos após a morte também é um motivo de infelicidade. Esse motivo ele pode ser de tristeza, sim, mas não daquela infelicidade que nos leva ao desespero, porque o desespero ele é causado pela nossa falta de fé no futuro e a descrença, a falta de compreensão de que exista a vida após a morte. As questões 937 e 938, Kardec e os espíritos eles explicam que muitos sofrem com as decepções, com as ingratidões, com as afeições destruídas. Sempre que isso acontece, são testes de resignação, de paciência, para que a gente possa exercer a caridade, exercer o perdão e principalmente aprender a prática do bem. As questões 939 e 940, elas também falam sobre os casamentos infelizes, que é outro motivo de infelicidade. Na Terra, a maioria dos casamentos eles são expiatórios, provacionais, ou podem ocorrer por motivos fortuitos, levianos, podendo às vezes ser motivados pela aparência, pelos status, pela ascensão econômica, ascensão social. Quando eles não estão envolvidos pelas afeições da alma, somente do corpo, então por isso que eles se tornam difíceis. Mas não é impossível encontrar a felicidade nos casamentos, nas uniões. Mas para isso é necessário que exista o sentimento de bondade, as virtudes, aquelas virtudes que procuram transformar a união em ternura e que essa ternura seja duradoura. As questões 941 e 942, elas tratam sobre o medo da morte.
Esse medo da morte também significa um desconhecimento da vida futura, uma fé cega. Qual seria o antídoto para isso? Construir uma fé raciocinada, ter esperança, praticar a caridade, ter fé em Deus. E as questões 943 a 947 desse mesmo capítulo, no Livro dos Espíritos, eles nos falam dos sentimentos de desgosto pela vida. Aqueles motivos que muitas vezes nós temos e que ninguém justifica, nem nós mesmos sabemos o porquê. Então, as causas mais comuns seriam a ociosidade, a falta de fé, a saciedade, os aborrecimentos. Então, nessa parte, Kardec tenta explicar os motivos dos desgostos dos seres humanos. E esses desgostos, às vezes, eles podem ser tão intensos que eles podem induzir o indivíduo ao suicídio, à falsa ilusão de escapar do sofrimento, da fuga da vida. Então, a doutrina espírita, ela tem como único e exclusivo objetivo a melhora moral da humanidade. Para isso, existem as obras para a leitura e compreensão da vida. As obras da nossa reflexão de hoje é o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, analisando os motivos da infelicidade do homem na Terra, em algum momento da nossa experiência diária, a gente vai identificar alguns daqueles fatores anteriores citados, que estão contidos no Livro dos Espíritos. A gente identifica muita coisa que nos deixa infeliz e que nos causa um desgosto. E é aí que a gente deve, então, abstrair desses sábios da espiritualidade o que pode nos servir de bom, o que a gente precisa mudar para que a gente possa encontrar a felicidade que é possível a cada um de nós. Então, para concluir este assunto, a gente tem que acreditar no seguinte, que cada dia há uma nova oportunidade para começarmos de novo. Cada dia há uma oportunidade para a gente nos transformar. Cada dia há uma nova oportunidade para que a gente possa acertar. É na convivência com os outros que nós crescemos, porque aí há uma relação de troca mútua entre todos com os quais a gente divide o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente pensa que ajudando o outro, a gente está fazendo um bem, a caridade, mas não é somente isso. Muitas vezes é Deus que coloca na nossa vida aquela pessoa, com aquela situação, com aquele problema, para que a gente possa desenvolver características, coisas positivas em nós mesmos. Tudo isso como um teste, como uma prova a cada situação que a gente encontra. Durante o nosso estágio na Terra, enquanto nós cumprimos com as missões a que Deus nos confiou, então que a gente possa ser forte e corajoso para encontrar saída e para enfrentar todas as tribulações que se apresentam para cada um de nós. Então, é preciso fortalecer em nós a fé para que a gente possa conviver com as dificuldades, na esperança sempre de que isso vai passar e de que amanhã será muito melhor. Nós precisamos ser resilientes, virtude que nos faz levantar todos os dias e seguir adiante. É preciso desenvolver o amor, não só pelas pessoas, mas pela vida, com todas as dificuldades que precisam ser vividas. Nós precisamos lembrar que somos espíritos
E, portanto, a gente carrega experiências múltiplas de outras vidas. E que, embora a gente não lembre, muitas dessas experiências estão gravadas no nosso perispírito. E então, através das nossas intuições, que estão guardadas lá no nosso íntimo, elas acabam vindo à tona na nossa realidade. E elas se manifestam na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, nas nossas formas de sentir. Não há ninguém na Terra que não tenha imperfeições. Todos nós temos. E nós podemos encontrar essas imperfeições quando a gente percebe os nossos vícios. E esses vícios estão na forma como a gente vive, como a gente pensa, como a gente reage a determinada situação. Esses vícios, eles estão lá na nossa forma de sentir, os nossos sentimentos mais intensos, que ninguém conhece, só nós mesmos. Esses vícios estão presentes nas nossas atitudes. Muitos deles é o que nos torna infelizes. E como então fazer para sermos mais felizes? Bem, isso é uma coisa que cada um deve encontrar. A gente precisa encontrar um tempo para refletir sobre a ação, sobre as ações do nosso dia. O que eu fiz hoje? Será que tudo que eu fiz hoje foi bom? Eu fiz o bem para alguém? Eu prejudiquei alguém? Então, é um trabalho individual ao final de cada dia. Analisar as suas ações, analisar as suas atitudes, aquilo que fez, aquilo que pensou, a forma como agiu. Se você quiser, você pode escrever num papel tudo aquilo que te deixou infeliz no dia de hoje. E o que você gostaria de mudar em você? Para cada situação que considera infeliz na sua vida, o que fazer? Criar novas metas, criar novas oportunidades para corrigir, criar uma forma de mudança do pensamento. Quando vê que está pensando em algo que percebe que não é verdadeiro, que não pode ser normal, que não é que venha do coração, muda. Muda aquele pensamento naquele momento, saia daquela vibração. Cada imperfeição identificada em nós, que nos torna infeliz, nos convida a uma transformação pessoal, fazendo despertar a necessidade de cortarmos aquilo que ainda não está maduro em nós. Cada imperfeição, ela nos mostra exatamente o que nos falta para sermos verdadeiramente felizes. Pensem nisso e busquem a sua felicidade pela transformação pessoal, pela reforma íntima. Essa reforma íntima só depende de cada um de nós. Ninguém vai nos modificar a não ser nós mesmos. Então era isso para a noite de hoje. Que essa mensagem possa nos ajudar a ser melhores no dia a dia. Que a gente sempre tenha a oportunidade de refletir e de nos melhorar enquanto estamos a caminho. Então, neste momento, vamos nos preparar para receber o passe coletivo, que não deixa de ser um passe especial, porque os nossos espíritos de luz desta casa, nosso anjo guardião, nosso irmão maior Jesus, Bezerra de Menezes, patrono desta casa e toda a sua equipe estão aqui para nos presentear nessa noite com uma maravilhosa energia que vai nos renovar para toda a semana.
que todos eles, então, irradiem essa luz e que estejamos com nosso coração e nossa mente conectada para que possamos receber, através dos nossos chakras, toda essa luz, essa energia positiva que Deus nos irradia, para que possamos ser abençoados no nosso dia a dia, para que estejamos protegidos, confiantes, com esperança renovada, e que essas energias coloquem no nosso coração a certeza de que Deus está conosco e que nosso anjo guardião ilumina o nosso caminho através da intuição recebida em todos os momentos. Que Deus Pai nos proteja, proteja a nossa família, abençoe a todos aqueles que pensamos neste momento, que Ele nos guarde, nos proteja, nos abençoe, nos ilumine e nos dê sempre a oportunidade de recomeçar. Que assim seja.